o livro começa falando do prólogo, né? E ele começa falando que o John, que é um dos personagens principais, ele começa falando que a escolha foi dele de ir para o mosteiro. Logo a seguir a gente vai ver como ele decidiu ir, né? Logo em seguida, ele já fala desse nome Simeão, porque é um nome muito reconhecido na vida dele. É um nome que aparece no batismo dele, no final da oitava série dele, no casamento dele, e todos esses momentos especiais importantes era lido a leitura de Lucas que fala sobre Simeão. E durante 15 anos ele ficou tendo um sonho, que o homem de capa preta corria atrás dele, agarrava ele pelo braço e dizia: encontre Simeão e ouça-o. E isso ficou na mente dele, né? John era um homem bem-sucedido, gerente geral de uma empresa, tinha uma linda família, tudo estruturado, parecia tudo bem, porém nem tudo que parece né? De repente, a esposa dele disse que não estava satisfeita no casamento, o trabalho dele já não ia bem, e ela orientou que ele conversasse com o pastor. Ele não quis, mas mesmo assim foi. Quando ele conversou com o pastor orientou ele que ele fosse para o mosteiro, ficar uma semana, descansar e pensar, né, sobre a sua vida, né? Ele não quis ir, só que quando ele estava indo embora da conversa com o pastor disse: Len Hoffman estará lá. E Len Hoffman é um executivo de muito sucesso nos Estados Unidos e todo mundo queria conhecer ele. Isso. E quando ele foi para o mosteiro, logo que chegou na recepção, ele já falou com o frade lá, Peter, eu gostaria de conhecer Len Hoffman. E esse frade ficou pensando, Len Hoffman, aí ele disse para o John, aqui a gente muda o nome das pessoas. E o Len Hoffman se passou a chamar, sabe o quê? Simeão, mais outra coincidência, né? E chegando lá nesse mosteiro, que ele ia passar uma semana, o seu companheiro de quarto era o pastor Lee, e lá também havia mais outras, com ele e o pastor Lee, haviam 5 pessoas, né? Todos iam lá para conhecer melhor os princípios de lideranças aplicados pelo Len Hoffman, ou irmão Simeão, né, que como era chamado. E nas suas reuniões, tinham 5 reuniões por dia, e começava bem cedinho. Eles discutiam sobre liderança, sobre relacionamentos, poder e autoridade, e eles deram uma definição de poder e autoridade, né? Que quando eu faço alguma coisa exigindo poder em cima da pessoa, a pessoa ela não faz porque ela gosta, ela faz porque se ela não fizer, ela pode ter uma consequência ruim. E quando eu exerço autoridade na vida de alguém, a pessoa faz aquilo, mas não porque vai receber algo de ruim se não fizer, porque ela gosta daquilo e também gosta da forma como eu ajo com aquela pessoa, né? E também falaram sobre vontades e necessidades, né? As diferenças. E eles apresentam o velho paradigma e o novo paradigma, e essas hierarquias das necessidades. Pode passar a pirâmide, fazendo um favor, Bi? Está aí. A primeira pirâmide é do velho paradigma e a segunda é do novo paradigma. Velho paradigma todo mundo conhece, né? Onde os chefões ficam lá em cima e lá embaixo da pirâmide ficam os empregados associados. Isso foi associado também aos militares, porque Greg, que era um soldado, né? Ele sempre debatia tudo que era questionado lá. E no novo paradigma, eles invertem essa pirâmide. Ou seja, o patrão, por mais que ele esteja lá em cima, o presidente de uma empresa, por exemplo, pode sair para jantar com os clientes, mas ele nunca vai ter um contato direto do que, por exemplo, uma empresa de roupa. Quem faz as roupas são os colaboradores que fazem e entregam aquela pessoa. Então, eles têm uma certa afinidade, um certo contato direto. Por isso, essa inversão. Pode passar para outra. E a Kim, ela disse que sobre as necessidades tinha essa pirâmide aí de Maslow, né? Que a comida, a água, a moradia são necessidades básicas. Todo mundo tem necessidades básicas, universais, digamos assim, e também tem necessidades que cada um tem a sua, né? Mas visando essas necessidades, quando um empregado é valorizado, quando um patrão exerce, vê, enxerga a necessidade, essas necessidades de hierarquia e de Maslow, elas se fecham certinho na realidade daquela pessoa. E a Kim, ela falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de ler aqui para a turma, que é o seguinte:
Uma vez satisfeita essas necessidades, a de Maslow aí, a necessidade passa a ser uma autorrealização. Nem todos podem ser presidentes de empresa, mas todos podem ser o melhor empregado, o melhor aluno, o melhor jogador. Ou seja, nem se eu não consigo ser o chefão, o patrão, quem está lá no topo. Mas se as minhas necessidades forem asseguradas, eu consigo fazer tudo da melhor forma possível. E assim termina esses primeiros capítulos do livro. Eu vou falar sobre o modelo. No livro, eles falam sobre o maior modelo, o maior líder de todos os tempos. O Simeão, ele coloca que o maior líder para ele de todos os tempos foi Jesus Cristo. Por quê? Ele compara o número de cristãos, de que as pessoas que seguem Deus, e o número de pessoas que seguem outros deuses, que sendo que o número das pessoas que seguem Deus é muito maior. Ele compara também os feriados, que um dos maiores são a Páscoa e o Natal, que também são religiosos. Ele fala sobre o calendário antes e depois de Cristo, e ele também fala que Jesus não forçou, coagiu ou usou o poder para o seu legado, para se tornar um líder. E ele também fala o modelo de liderança. Nesse modelo de liderança também tem uma pirâmide, onde tudo começa, né, na vontade. É um modelo inverso, tudo começa na vontade. Porque você tem que ter vontade para você começar o seu trabalho, para você se tornar o líder. E você precisa amar esse trabalho. Você precisa, mas não no amar no sentido de sentimento, você precisa no sentido de comportamento. Você precisa prestar atenção nas necessidades das pessoas, no caso, as necessidades físicas e psicológicas, não os desejos. Você precisa ter amor àquilo que é preciso, à causa, e não ao sentimento das pessoas que estão com você. Depois vem o sacrifício. Para você servir e chegar à liderança, você precisa de um sacrifício. Você precisa sacrificar as suas necessidades e as suas vontades e zelar por aquilo que as pessoas que você lidera necessitam. Conseguindo isso, fazer isso, se entregar, se sacrificar para o seu trabalho, você vai alcançar autoridade, que é como a Larissa falou, tendo autoridade, você consegue fazer que as pessoas façam sua vontade de bom grado, fazer aquilo que você pede por causa da influência, e não porque elas são forçadas. Conseguindo isso, você se torna um líder. Depois vem o amor. Eles falam muito sobre o amor. Mas o amor em que sentido? Não, eles separam o sentimento da ação. O amor de sentimento é aquele amor família. Quando você ama um filho, você tem bons sentimentos com ele, e isso faz você se tornar e ter o amor fraterno, o amor família. E a ação é você fazer aquilo, fazer alguma coisa sem esperar outra coisa em troca, que é o amor ágape, que é o seu comportamento sem nada em troca. É a sua escolha de agir, que é como um líder deve se comportar. E junto com esse amor, você precisa daquelas pontos chaves da liderança, que eu falei antes, mas também você precisa desenvolver 9 tópicos, que são a paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade e compromisso. A paciência, no caso, é você mostrar o seu autocontrole. A bondade é você dar atenção, apreciar e incentivar aqueles que você está liderando. A humildade é você ser autêntico e sem orgulho. O respeito é você tratar todos com a mesma importância, independente de ser um líder, independente de ser um gerente ou apenas, sei lá, um subordinado. Depois vem a abnegação, que é você satisfazer as necessidades do outro. O perdão, que é você não guardar mágoas, não guardar ressentimento. Honestidade, compromisso, que é você sustentar as suas escolhas, elas estão no certo e erradas. E o serviço e o sacrifício, que é você pôr a sua vontade e a sua necessidade de lado e buscar sempre o bem maior para todos. Depois vem o ambiente, que ele dá o exemplo do jardim. Para você ter um jardim, você precisa ter um lugar que pegue sol, você precisa trabalhar o solo
para você plantar as sementes, regar, adubar, sempre livrar de pragas e capinar de tempos em tempos. E ele fala que você não faz crescer, você apenas ajuda a crescer. E ele relaciona isso com os relacionamentos. Para você ter um relacionamento bom com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você lidera, é como se fosse um jardim. Você precisa sempre cuidar, você precisa sempre zelar, você precisa sempre regar, capinar e livrar de pragas. No caso você precisa sempre saber se impor com autoridade e não com poder, e também sempre cortar, no caso capinar, né? Quando é preciso. Você precisa ter o pulso firme, porém com autoridade, com a sua influência, não impondo o seu poder em cima das pessoas. E agora a Bianca vai falar. Bom, nesses capítulos finais do livro, nós temos esse tema, né? A escolha. E é nesse momento que ele fala sobre as responsabilidades e escolha, onde que ele diz que a liderança, ela começa com uma escolha. E a partir do momento que você faz essa escolha, você está lidando com uma responsabilidade. Nesse momento do livro também, a Kim, que é enfermeira, ela até fala um caso de quando ela trabalhava no hospital de psiquiatria, que lá ela identificou as doenças da responsabilidade, que seria dois, né? Seria aquelas pessoas neuróticas que assumem muitas responsabilidades e os com falta de caráter, que é aqueles que não assumem responsabilidade nenhuma. No livro também ele apresentou um conceito muito interessante, que é esse de determinismo, que é onde que diz que cada efeito tem uma causa. E uma vantagem disso é que para os administradores e para os empreendedores é que eles conseguem prever certas situações. Porém, tem uma desvantagem que o ser humano ele acaba colocando a culpa de tudo em outra pessoa, né? Quando ele não assume essa responsabilidade. E existem várias formas de determinismo, e uma delas, que trazendo mais para o campo da administração, seria a ambiental, que é quando a gente culpa o chefe pela má qualidade de vida no trabalho, e a gente acaba tendo um mau comportamento também, porque a gente vai sempre culpar a outra pessoa, nesse caso é o chefe. E tem também o determinismo genético, né, que é quando a gente fala que que é quando a gente culpa, né, os nossos antepassados pelo momento que a gente está vivendo. Um dos principais personagens do livro é o John, e ele fala que a responsabilidade pode ser definida em duas palavras, que é a resposta e a habilidade, e que apenas o ser humano tem esse poder de dar resposta, tem a habilidade de dar uma resposta para qualquer situação, porque os animais eles agem por instinto, né? E o ser humano tem essa capacidade de estar pensando. E o sargento, que é um dos personagens polêmicos, né, do livro, ele fala que, e se ele não quiser fazer escolha nenhuma? E a resposta que ele tem que só o simples fato dele falar que não quer escolher, ele já está fazendo uma escolha, né? O livro também fala sobre os 4 estágios da habilidade. Pode passar, fazer um favor, Milena? Isso. O primeiro estágio é esse inconsciente sem habilidade, que é quando a pessoa não sabe sobre tal assunto e muito menos sabe o que tem que fazer. E o outro é consciente, sem habilidade, que é quando ele sabe o que é a função, mas como ele não faz com certa frequência, ele não faz aquilo de uma forma natural. No terceiro estágio, a gente tem esse que é consciente e habilidoso, que é quando você sabe o que tem que fazer, e como você está fazendo várias vezes, você já faz de uma forma mais natural. E o último estágio, que é o quarto estágio, que é o inconsciente e o habilidoso, que é quando você está fazendo tudo no automático, né? Quando, tipo, por exemplo, é escovar o dente. Você já faz no automático, e como você faz várias vezes todos os dias, você já faz aquilo tipo, com uma certa habilidade. Pode passar. Isso. Aí o último capítulo diz sobre as recompensas, né? Que para você se tornar o líder, você vai precisar ter muito trabalho, esforço e sacrifício, porque você tem que se dedicar e abrir mão muitas vezes de certas coisas para o seu bem comum e pensar no próximo, né? E a partir do momento que você pensa no próximo e escolhe servir esse próximo, você também encontra sua missão na vida. Que quando você encontra essa missão de vida, você tem a alegria constante. Aí, para finalizar, a gente selecionou uma frase. Isso.
que diz que o monge e o executivo é, sobretudo, uma lição sobre como se tornar uma pessoa melhor, né? Tanto no campo empresarial como na vida cotidiana. É isso.